Vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos 1. Vou estar lendo os versículos 14 ao versículo 17. Romanos 1. Capítulo 1, versos 14 ao 17. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Irmãos, nesses textos que eu li, eu quero trazer uma palavra sobre o que é o Evangelho de Cristo. Como que o apóstolo Paulo, nesses pequenos trechos que nós lemos, ele nos traz verdades importantíssimas acerca da essência, acerca do que é o Evangelho. A minha ministração vai ser voltada nesse ponto: o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme Paulo apresenta. Mas antes que nós entremos nesse assunto, vamos fazer algumas considerações importantes para nós nos situarmos dentro do contexto dessa mensagem. Em primeiro lugar, é bom que nós entendamos quando e de onde Paulo escreve essa epístola aos Romanos. Estudando essa epístola, nós podemos dizer que Paulo, ele escreve essa carta quando ele estava indo em direção a Jerusalém. Segundo Romanos capítulo 15, versículos 24 ao 28, Paulo diz que estava prestes a ir para Jerusalém e levar uma oferta para as igrejas de Jerusalém. Houve uma grande fome na época e o povo de Jerusalém estava passando por muitas necessidades. Então, em Romanos capítulo 15, ele mostra que precisava levar essa oferta e escreve aos romanos e pede inclusive a cooperação deles. Quando nós olhamos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 1 ao 5, a Bíblia mostra que essa coleta ela já estava para ser encerrada. Significa que Paulo, quando escreve aos romanos, essa coleta ainda estava sendo feita. Então significa que Paulo escreveu essa epístola quando ele estava em Corinto. Corinto é o local indicado para que Paulo tenha escrito essa carta. Quanto à questão da data da epístola, nós entendemos que, à luz de Atos capítulo 18, versículo de número 12, Paulo esteve perante um governador da Caia chamado um procônsul Sérgio Paulo, o qual o procônsul Gaio, o qual era o líder daquela região pertencente ao Império Romano. Isso aconteceu por volta do ano 51 depois de Cristo. Quando nós estudamos Atos capítulo 18, à luz do versículo 23, Paulo aparece em Éfeso,
depois de ter estado em Corinto. Em Atos capítulo 19, versículo 21, é dito que Paulo esteve pelo menos 3 anos em Éfeso. Se Paulo esteve perante Gaio no ano 51, e possivelmente 3 anos em Éfeso, depois que ele retornou a Corinto, quando ele estava arrecadando as ofertas para levar para os santos em Jerusalém, isso nos leva a situar a escrita da carta por volta do ano 54 a 56 depois de Cristo. Foi quando Paulo escreveu essa carta. Pois bem, Paulo escreve essa carta tempos posteriores à sua história missionária, ao período em que ele já havia feito muitas viagens. Paulo já tinha uma carreira evangelística e missionária construída, vamos dizer assim. Outra coisa que é importante nós entendermos é qual que é o tema central dessa epístola. Me parece que o tema central dessa epístola de Paulo é o Evangelho. Embora estudando essa epístola nós possamos encontrar Paulo falando de muitos assuntos, um tema é mais importante e parece que todos os demais temas convergem para este, que é o Evangelho. O Evangelho para o apóstolo Paulo é o tema central. Fato esse é que podemos entender que Paulo nunca esteve em Roma antes. No capítulo 1, no versículo 13, ele diz que várias vezes pediu a Deus, inclusive, orou, querendo ir até Roma. E não foi, não tinha conseguido. Quando ele escreve a epístola lá da cidade de Corinto, ele, de tantas viagens missionárias que ele tinha feito, ele tinha tentado ir até Roma e não tinha conseguido. Isso também ele nos fala em Romanos capítulo 15, versículo 22, que ele esteve por várias vezes pedindo a Deus e certamente trabalhando para que ele pudesse ir até Roma, e não foi. Paulo era desejoso de estar em Roma, e de fato ele esteve em Roma depois, mas não comissionado por nenhuma igreja, não sustentado por nenhuma igreja da Macedônia, por exemplo, ou de Jerusalém. Mas ele chegou em Roma, segundo Atos capítulo 28, à luz dos versículos 15 e 16, ele chegou em Roma preso, algemado, tempos depois que ele já havia escrito essa carta. Bem, mas Paulo queria muito estar em Roma. E o que ele queria fazer em Roma? Vejam bem, é um homem calejado, é um homem que já rodou, que já visitou pelo menos 3 continentes. É um homem que conhecia bem a viagem missionária. Mas ele vai para Roma e, mesmo quando não esteve em Roma, ele escreve uma epístola. E o tema central da sua epístola é o Evangelho. E o que ele queria saber dos romanos é o Evangelho. E ele escreve esse Evangelho. E logo nesses primeiros versículos que nós lemos, ele nos traz algumas verdades importantíssimas acerca do Evangelho. E essas verdades que eu quero explanar para vocês hoje. Amém? Pois bem, para Paulo, o que é o Evangelho? Eu entendo que, em primeiro lugar, à luz do versículo de número 14, o Evangelho é a incumbência da igreja, a tarefa da igreja. Incumbência é dever, missão. O Evangelho é a missão da igreja.
Observem vocês que Paulo diz assim: eu sou devedor. Devedor. E você pode ser um devedor de duas formas. Você pode ser devedor diretamente, quando você adquire um empréstimo de alguém, você tem que devolver esse empréstimo. Você pode dever dessa forma. Ou você pode dever de outra forma. Você pode pegar algo de alguém para entregar para outra pessoa. E é nesse sentido que Paulo é devedor. Porque Paulo recebeu algo que é o Evangelho, e Paulo se considera um devedor. Para aqueles que ainda não ouviram acerca de Jesus, acerca do Evangelho, Paulo diz que ele é um devedor, ele deve. Paulo tem uma dívida para com os povos que não têm o Evangelho, e essa dívida é exatamente o Evangelho. O Evangelho. E isso me impressiona, me chama muita atenção, porque se nós formos olhar, como eu já adiantei aqui, a carreira de Paulo já havia feito muito pelo Evangelho. Paulo já tinha percorrido terra, céu, mar. Paulo já tinha visitado 3 continentes. Quando nós lemos a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 24 ao 28, Paulo elenca uma lista absurda de sofrimentos que ele passou pelo Evangelho. Paulo já havia, segundo ele, até aquele momento, quando ele escreveu aos Coríntios, já havia sofrido 3 naufrágios. Paulo já tinha sido açoitado 5 vezes pelos judeus. 5 vezes ele havia sofrido 39 chicotadas nas costas pelo Evangelho. Paulo já havia sofrido dos romanos açoites com varas. Paulo já havia, segundo ele, passado uma noite e um dia no abismo. Isso é certamente nas suas navegações. Paulo diz que em perigos de mar, em perigos de terra, muitas vezes passou frio. E ele elenca uma lista de coisas. Ele diz uma que é pior, que me impressiona. Ele diz assim: além de todas essas coisas, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, Paulo, além de sofrer fisicamente, ele ainda tinha perturbações, porque ele estava, quem sabe, lá no meio do mar, indo para Éfeso, e ele estava pensando: o que está acontecendo nas igrejas de Antioquia? Sofria muito. Já tinha uma carreira completa, mas ele ainda, depois de tudo isso, ele diz: eu sou um devedor. Eu sou um devedor. Eu sou um devedor. O apóstolo Paulo, ele poderia, quem sabe, ser jubilado. Jubilado é quando uma pessoa, um pastor, trabalha 50 anos no ministério, e a igreja decide aposentar aquele pastor, dar um salário para ele, encostar ele. Mas Paulo não quer jubilar, não. Paulo, ele quer pregar o Evangelho ainda. Por isso que ele diz: eu sou um devedor. Eu sou um devedor. Quando eu leio Paulo dizendo eu sou um devedor, a primeira palavra que me vem na cabeça, eu me lembro do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Porque quando Deus levanta o profeta Ezequiel, lá no capítulo 3, Deus diz assim: filho do homem, eu te chamei por atalaia sobre esse povo. Se você vê o homem ímpio no seu caminho errado, e você avisar para ele, eu não vou requerer dele o seu sangue. Mas se você vê um homem perdido e não der aviso para ele, o sangue dele eu vou requerer de você. Irmãos, eu estou seguro de que a igreja do Senhor, ela é constituída nesse mundo como atalaia. O ímpio, ele vai perecer. As pessoas que não têm o Evangelho, eles não têm outro destino. Eles estão no erro e vão pagar. Eles vão perecer
E a igreja é a única que pode evitar. Nós. Essa palavra, ela nos toca a nós. Paulo diz, eu sou um devedor. E cada um de nós tem uma dívida. Cada um de nós. Cada pagão que essa terra tem, cada ser humano que ainda não tem um evangelho, nós devemos. Nós temos uma incumbência de pregar para eles. De levar-lhes a mensagem. De levar-lhes a mensagem. E outra coisa que me chama a atenção é que Paulo, ele não deseja descansar. Paulo, ele não quer folga na vida. Quando nós lemos Romanos 15, 24, ele escreve aos romanos, e lá nas suas últimas saudações, um dos propósitos pelos quais ele escreve é que ele queria fazer de Roma uma base missionária. Outras palavras, para o apóstolo Paulo não importa a situação financeira da igreja de Roma, não importava para Paulo se os romanos estavam bem emocionalmente, o que importava para ele era o evangelho. O evangelho. Esse homem não quer tirar descanso, esse homem ele não quer dormir, ele quer pregar o evangelho. Depois de tudo isso, depois de toda a sua carreira missionária, ele vai para Roma e ele quer que Roma seja o ponto de partida para que ele vá para a Espanha. Que maravilha! Que paixão é essa, não é? Que desejo! Que amor pelas almas! A única coisa que fascina Paulo é o evangelho. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2, da primeira carta, no versículo 2, ele diz assim, eu nada me propus saber entre vocês, a não ser isso, a Jesus Cristo e esse crucificado. E olha que a igreja de Corinto era uma das igrejas mais problemáticas. Lá em Corinto tinha fornicação, lá em Corinto tinha culto pagão, lá em Corinto tinha tudo quanto que é escândalo. E Paulo disse, eu não quero saber, eu quero saber o que significa Jesus para vocês. O que significa o evangelho? Aí você fala assim, mas Paulo não queria saber, a gente não deve saber dos problemas da congregação para resolver. Não, é que Paulo entendia que se eles tivessem Jesus Cristo, essas coisas não aconteceriam. Esse homem me impressiona, e muito. Ele quer ir para Roma, e quer fazer de Roma um centro para pregar o evangelho aos pagãos. E essa palavra, ela diz respeito a nós. E eu estou certo de que Paulo, ele quer fazer com que os romanos entendam essa mesma paixão que ele tem. E me parece que o texto mostra essa verdade. De que Paulo, além de se considerar um devedor, ele quer que os romanos tenham essa mesma consciência. Se não prestemos atenção, no versículo 14, ele diz que é um devedor. Aí ele cita duas classes de pessoas para que ele deve. E preste atenção nessa palavra. Ele diz, eu devo a gregos e eu devo a bárbaros. Eu devo a sábios e a ignorantes. Grego e bárbaro e sábios e ignorantes são palavras que significam a mesma coisa. Grego quer dizer sábio e bárbaro quer dizer ignorante. Mas o que é interessante é a verdade que está por detrás dessas palavras. Porque quando nós estudamos o período romano, o Império Romano, se havia duas classes de pessoas a quem os romanos odiavam, eram essas duas classes. Os romanos odiavam os gregos. Os romanos, eles odiavam os gregos a tal ponto, quando você estuda o contexto do Império Romano, se tinha um costume que um romano moralista odiava, era a dança. Se um romano visse alguém dançar, ele já associava a feminismo,
já associava a homossexualismo, já associava a uma par de coisa. Tudo isso porque a dança era um costume grego. Então o romano odiava um grego. Muitos relatos na história mostram que quando os generais romanos chegavam em Atenas, a capital do saber teológico, do saber filosófico, os generais eles brincavam com os filósofos. Eles brincavam, eles zombavam. E eles declaravam que os gregos não serviam para nada, exceto para elaborar especulações inúteis. Era isso que eles pensavam dos gregos. Os bárbaros, quando o romano falava de um bárbaro, ele tinha por trás da cabeça, quando Paulo escreve aqui, eram aqueles que ficavam nas fronteiras do império. E o Império Romano não tinha problema com as outras nações dominadas. Mas nas fronteiras do Império, esses bárbaros eram os únicos que resistiam ao domínio romano e eram os únicos que invadiam as fronteiras. Eles saqueavam as cidades, eles pilhavam, assassinavam os soldados romanos e alguns deles matavam as mulheres, as crianças, estupravam as mulheres e muitos deles escalpelavam as mulheres. Isso é, eles arrancavam o couro da cabeça da mulher e exibiam nas ruas como prêmio. Isso eram os bárbaros. Por isso que eles recebem essa palavra aqui. Então por isso que Paulo fala assim, eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Por que ele faz isso? É muito óbvio. Porque quando nós estudamos o Evangelho, vocês vão ver que Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 44, ensinando os discípulos, ele diz, amai vossos inimigos. Amai vossos inimigos. Porque quando nós estudamos Jesus escrevendo, por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 37, quando Jesus nos fala da parábola do bom samaritano, a parábola ela é objetiva. E a parábola inteira é para responder uma pergunta de um judeu orgulhoso, que disse, quem é o meu próximo para que eu ame-o? E Jesus mostra a parábola do bom samaritano. Mostra um homem caído no chão, diz assim, descia um homem de Jerusalém, caiu no chão, veio um levita, passou por perto, viu o homem caído, não fez nada. Veio um sacerdote, a mesma coisa, até que veio um samaritano. Aí Jesus diz para o homem assim, quem foi o próximo daquele? Aí o homem responde, foi aquele que usou de misericórdia. E Jesus diz, faz o mesmo. E a lição é clara, quem é o meu próximo? É aquele que precisa de mim. Mesmo que seja o seu pior inimigo, o samaritano, o judeu. E eu estou certo de que o que Paulo quer aqui, utilizando os gregos e os bárbaros, é que os romanos entendam que se Paulo, com uma carreira já feita, com um currículo missionário, um apóstolo de Cristo, um pregador, que não precisava, digamos assim, mostrar para ninguém mais que ele havia feito pela causa de Cristo, ele queria incitar os romanos, dizendo, eu devo a gregos e a bárbaros, para que eles entendessem que os gregos que eles odiavam, que os bárbaros que eles tinham repulsa, fossem para eles o alvo do Evangelho. Do Evangelho. Do Evangelho. Por isso ele diz, gregos e bárbaros. Essas classes que vocês odeiam, são elas mesmas, as quais eu devo pregar o Evangelho. O nosso grego e o nosso bárbaro, irmãos, são exatamente esses que precisam do Evangelho, que nós precisamos pregar. Nós somos devedores. O que Paulo quer é que eles entendam que esses bárbaros e esses gregos são alvos do Evangelho. São alvos do Evangelho. Os romanos odiavam tanto os bárbaros que o primeiro imperador de Roma, César, no ano 59 a.C., foi o maior herói de Roma pelo fato de que ele destruiu os gauleses nas fronteiras. Porque esses povos
causavam muito sacrifício em Roma. E são esses que Paulo diz: eu sou devedor, a gregos e a bárbaros. Todos nós temos uma dívida, e essa dívida é o Evangelho. É o Evangelho. Me impressiona um relato de um herói da fé, um homem de Deus, um pregador do século XVIII, George Whitefield. E quando lendo na biografia dele, uma frase que marca a vida daquele homem e o seu trabalho é que ele diz: desejo todas as vezes que for pregar, considerar a minha última oportunidade de salvar algumas almas e a última oportunidade daquelas almas ouvirem o Evangelho. Esse homem se considerava um devedor. É como Paulo. Todos nós somos devedores, irmãos, do Evangelho. Do Evangelho. Não há maior dívida. Quando Jesus nos fala na parábola dos 10 talentos, de Mateus capítulo 25, ele está falando do Evangelho. Do Evangelho. Do Evangelho. Paulo nos dá o exemplo. Eu sou devedor a gregos e a bárbaros, a samaritanos e a judeus. Mas eu devo. Deve o quê? Dinheiro? Não. Deve o quê? Conselhos emocionais? Não. O Evangelho. O Evangelho. Mas outra verdade importante que Paulo nos diz acerca do Evangelho é que o Evangelho é a glória do cristão. O Evangelho é o prêmio, é o triunfo, é a glória do cristão. Eu vejo esse ponto quando eu olho o versículo 16. Porque Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho, ele diz. E quando nós olhamos o texto, e certamente quando alguém lesse a epístola de Paulo, diria: é óbvio, Paulo, que você não se envergonha. É claro que você não se envergonha. Você já fez tudo isso pelo Evangelho. Você tem rondado o mundo pregando o Evangelho. Você deixou família, você deixou estudos, você deixou casa, deixou bens materiais pelo Evangelho. É óbvio, Paulo, que você não se envergonha do Evangelho. Certamente eles pensariam: Paulo, você está atirando confetes em si mesmo. Paulo, depois de velho, você resolveu se vangloriar. E não é isso que Paulo quer fazer, não. Paulo não está se vangloriando por ser um pregador do Evangelho. Eu penso que o que Paulo está fazendo é tentando incitar eles a não sentirem vergonha do Evangelho. Por isso ele diz: eu não me envergonho. E por que que isso é a realidade da situação desse texto, dessa frase? Porque um romano, ele era cheio de si. Porque o romano, desde pequeno, desde quando nascia, ele já nutria em seu coração desejo por poder, por glória. Um romano, ele tinha em si a gênese da glória. Os romanos, eles não paravam, eles queriam ir além. Tudo era pouco para eles, eles brigavam entre si, eles queriam a glória desse mundo. Queriam. E tanto é que o desejo da época era ser cidadão romano. Por quê? Porque ser cidadão romano acarretava em muitos privilégios. Você ser um cidadão romano naqueles dias era como se você fosse, digamos assim, um americano, e além de ser americano, morasse nos Estados Unidos. É como se você fosse um japonês de nascimento lá no Japão. Te daria muitos privilégios. Fato esse é que o apóstolo Paulo várias vezes usou desse privilégio para se livrar de muita coisa.
Atos capítulo 16, quando ele foi preso em Filipos e açoitaram ele e Silas, seu companheiro, Paulo disse: peraí, vocês vão liberar a gente sem um tratamento adequado? Ah, não, nós somos cidadãos romanos. E quando eles ouviram que eles eram cidadãos romanos, os governadores daquela cidade ficaram chocados, com medo. Fato esse é que em Atos capítulo de número 22, quando Paulo é preso no templo e é levado à fortaleza em Jerusalém, e alguém diz assim: levem ele e açoitem. Aí quando Paulo estava sendo amarrado, ele diz assim: é lícito vocês açoitarem um cidadão romano sem ter um julgamento devido? E o tribuno diz: vê o que você vai fazer, centurião, porque esse homem é cidadão romano. O centurião chega nele e diz assim: você é cidadão romano? Aí Paulo diz: eu sou. E o homem diz assim: eu por grande soma de dinheiro consegui esse privilégio. Paulo diz assim: eu sou porque eu nasci já cidadão romano. Então Paulo está escrevendo para romanos, para habitantes de Roma. Aí vocês imaginam se ser só apenas ser cidadão romano pelo império já é a coisa boa? Já tem privilégios? Agora imaginem ser cidadão romano morando em Roma. Ou seja, além do sujeito já nascer com o desejo de grandes coisas, além dele nascer com um complexo de superioridade, ele habita na capital do mundo. Ele habita no centro da glória humana, onde as toneladas de ouro chegam no porto de Nápoles, que era o lugar onde se desembarcava ouro e prata das conquistas. E é para esse cidadão que Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Agora nós vamos entrar na palavra. Porque receber o Evangelho naqueles dias não significava coisa boa, não. Olhando do ponto de vista status financeiro, cidadão, não significava não. Fato esse é que quando Jesus escreve e fala com seus discípulos, melhor dizendo, em Mateus capítulo 19, versículo 29, ele diz assim: aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe ou mulher, ou filhos ou terras, por amor de mim, vai receber a sua recompensa no reino dos céus. Acontece que se você fosse um cidadão romano, ou qualquer outros privilégios que você tivesse, e você se convertesse, a primeira coisa que poderia ocorrer é você ser chutado de casa. A sociedade era patriarcal. A fé que dominava dentro da casa era a fé do pai. Então, se o pai era judeu e alguém chegava e pregava Jesus, e o pai dizia: não, esse Jesus é um falso profeta, e o filho dizia: não, Jesus é o Senhor, é o Messias. Ele dizia: então vá proclamar esse seu Messias fora daqui. Fechava a porta e mandava embora. E pior ainda, os romanos, os gentios, que eram politeístas, que criam em vários deuses. Então, quando alguém se convertia a Cristo, ele praticamente estaria negando aqueles deuses. Isso era um problema muito grande. Então, quando esse sujeito que se convertia a Jesus, se era uma esposa que se convertia e o marido não aceitava, ela estava correndo um perigo muito grande. Se era um filho dentro de casa que se convertia, a mesma coisa. Quando não era chotado de casa, eles eram oprimidos psicologicamente. E Paulo está querendo dar exemplo para eles, dizendo: eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Tanto é que em Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia diz que os cristãos foram chamados, que os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E eles foram chamados de cristão. A palavra cristão não é um substantivo, vamos dizer assim, um elogio. Não, a palavra cristão foi uma palavra de zombaria.
Eles chamavam os seguidores de Jesus de cristãos porque estavam zombando deles. Não era um termo satisfatório ou era um termo de elogio. Era um termo pejorativo mesmo. Estavam zombando deles. Então é para esses que Paulo diz: eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Os romanos, eles eram tão orgulhosos, tão cheios de si, que eles dividiam a sociedade em classes. Vocês lembram que José teve que fazer um censo, teve que se registrar? Vocês lembram quando Jesus foi nascer? Isso está escrito no livro de Lucas. E quando era realizado esse censo, os romanos sabiam tudo que você tinha. Você era necessário declarar tudo, seus dependentes, etc. Quando eles tinham esses registros em mãos, eles classificavam você. Eles tinham duas classes principais de cidadãos. Eles tinham a classe dos ricos, ou daqueles que poderiam chegar a ser cônsules, que era o maior posto. Eles chamavam isso aí de equestres, literalmente quer dizer aqueles que andam a cavalo, porque não era todo mundo que poderia andar a cavalo naqueles dias, certo? E por baixo, lá embaixo, estava a plebe. E um romano, ele olhava para um plebeu e ele torcia o pescoço, cuspia. Não tem os filmes hoje, A Princesa e o Plebeu? Plebeu quer dizer a pior espécie de gente que mora nos esgotos de Roma, era isso. E Paulo está dizendo para esses irmãos: eu não me envergonho do Evangelho, porque esses que eram da alta estirpe, se convertessem a Cristo, era bem perigoso que eles fossem virar chacota. Eles iam virar pior do que plebeus até. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho. O Evangelho é a glória. E fato é que ser cristão naqueles dias era algo tão ruim para a imagem, que 10 anos depois que essa carta foi escrita, quando Nero inicia a perseguição, as acusações contra os cristãos eram exatamente envolvendo os seus ritos. Os cristãos suportavam acusações de ateísmo. Por que ateísmo? Porque eles negavam os deuses do império. Então diziam: são ateus. Eles enfrentavam acusações de canibalismo. Por quê? Porque na ceia o ritual diz: esse é o meu corpo e o meu sangue. Então eles acusavam injuriadamente, falsamente, os cristãos de serem canibais. Eles acusavam os cristãos de incesto, por exemplo, porque os cristãos muitas vezes, assim como Salomão em Cantares, chama a esposa de irmã minha, esposa minha. E eles diziam: eles têm relações incestuosas. E eles eram acusados de revolucionários, porque eles diziam que só Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Paulo está dizendo para eles: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho. Não me envergonho. Isso é tão evidente, irmãos, que até o filho de Paulo na fé, Timóteo, ele passou por esse problema. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 8, Paulo diz assim: Timóteo, não se envergonhe do testemunho de Jesus, nem de mim que sou seu prisioneiro. Era muita pressão. Ser cristão nesses dias não é como hoje. Hoje muitos estão aí marchando para Jesus. Eu queria ver essa negada marchar naqueles dias lá. Queria ver marchar perante os soldados romanos para Jesus. Estão marchando pela grana, né? Isso sim. Mas era difícil naqueles dias. E Paulo está dizendo para eles que não sente vergonha, que o Evangelho de Jesus é o seu prêmio. Ele está dando exemplo: não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Quando eu olho para esse homem,
eu vejo ele escrevendo, ele falando com os efésios, e ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de anunciar o evangelho da graça de Deus. Isso está escrito em Atos capítulo 20, versículo 24. Quando eu vejo esse homem escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 8, ele diz: na verdade eu tenho por perda todas as coisas, para chegar à excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por essa causa, ele diz: eu tenho perdido todas essas coisas e tenho as considerado como esterco para que possa ganhar Cristo. Cristo. Adiante, lá no versículo 14, ele diz: eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo diz eu não me envergonho, é porque Paulo tem o evangelho como a sua glória, como o seu prêmio, como o seu maior. Para aqueles que estavam correndo o risco de serem espoliados os bens, de perderem família, de serem, num dado momento, considerados o lixo desse mundo, Paulo diz: vocês não têm motivo nenhum para se envergonhar. O prêmio de vocês é Cristo, é o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo. Para Paulo, o evangelho não é motivo de vergonha. Esse homem, ele não corre como combatendo à toa, não. Ele almeja glória em Cristo. Em Cristo. Ele não anda cabisbaixo, depois de estar rondando o mundo e se encontrar muitas vezes solitário. Não. Ele não sente complexo de inferioridade. Ele não se intimida perante filósofos inchados como em Atenas. Ele não se intimida diante de tiranos como os que prenderam. Não. Ele não tem medo de idólatras como os efésios. Não. Esse homem considera o evangelho a máxima de sua vida. A maior expressão da glória de Deus para Paulo é o evangelho, e por isso Paulo não se envergonha. Por isso Paulo não se envergonha. Não se envergonha. Irmãos, tudo que nós temos é o evangelho. Tudo. A dádiva, a preciosidade que nós temos nessa vida é o evangelho de Jesus. De Jesus. É o evangelho. É o evangelho. E essa palavra de Paulo aos Romanos, ela diz respeito a toda a igreja do Senhor, e toca a mim e toca a você. Eu me recordo das palavras de Jesus que diz: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, também eu me envergonharei diante do meu Pai, quando na minha vida e com os meus anjos em glória eterna. Lucas capítulo 9, versículo 26. Em outras palavras, parece que não há concordância entre covardia cristã e cristianismo. Não há. Não há associação. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a palavra diz: o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que é a alma que Deus não tem prazer? É uma alma que não é salva. Em Hebreus 10, 11, o escritor diz assim: nós não somos daqueles que recuam e caem, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deixa eu ir mais profundo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, lista vários pecados e diz assim: os covardes, os tímidos, outra versão, a sua parte será no lagar de fogo com o diabo. Ou seja, não há espaço para covardia no reino de Deus. Nós temos que testemunhar de Jesus e testemunhar com convicção que o evangelho é a glória nossa,
o nosso tudo. Se o Evangelho for o nosso tudo, como para Paulo, não motivo de vergonha, mas motivo de uma glória propulsora que leva ele a pregar o Evangelho em todos os lugares, e que mesmo velho e cansado, ele ainda quer pregar o Evangelho. O Evangelho deve ser nossa glória. Nossa glória. Tudo que eu e você temos é o Evangelho. O Evangelho. Amém? O Evangelho. Mas em último lugar, o Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E me chama a atenção nesses versículos 16 e 17, 3 verdades importantes. Paulo fala do poder do Evangelho, a fé no Evangelho e o propósito do Evangelho. E eu quero considerar essas 3 verdades para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. E que poder é esse? Não se refere a poder, vamos dizer assim, um poder militância. Não é isso. Não é um poder de fogo, como quando os discípulos de Jesus disseram para ele assim: os samaritanos não receberam o Evangelho, quer que nós oremos como Elias orou e pediu fogo do céu? Jesus disse: não é esse poder. Poder aqui certamente se refere ao poder transformador do Evangelho, ao poder regenerador do Evangelho. Em outras palavras, poder do Evangelho aqui tem em mente João 3, necessário vos é nascer de novo. O novo nascimento é operado através da proclamação do Evangelho. Isso aqui significa também, segundo aos Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Poder é o poder transformador do Evangelho. Só o Evangelho de Deus tem esse poder de apanhar criaturas pecaminosas, asquerosas, imundas e soberbas como ser humano e transformá-los em cristãos. Só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho tem esse poder. Deixe eu dar alguns exemplos para vocês. O pai da fé, Abraão, era um politeísta. E quando Deus chama Abraão, Abraão ouviu a voz de Deus, veio a palavra do Senhor a Abraão e disse: sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi. E Abraão é o pai das nações. É de Abraão que vem a linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso só a palavra de Deus pode fazer. Se a palavra de Deus não fosse dirigida a Abraão, os deuses pagãos de Ur dos Caldeus não falariam com ele. Isso é o Evangelho, que faz homens politeístas, adoradores de falsos deuses, se transformarem em homens de fé como Abraão, pai de multidões. A Bíblia nos mostra Raabe, e Hebreus capítulo 11, versículo 31 vai dizer: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Quando nós lemos a história de Raabe, ela declara para os espias: eu ouvi o que o Deus de vocês tem feito. O Evangelho. Só o Evangelho é que pode fazer isso. E a conversão dessa mulher, me parece, foi tão profunda, que em Mateus capítulo 1, versículo 5, Raabe aparece na genealogia de Jesus. Só o Evangelho de Jesus pode transformar uma prostituta e colocá-la na linhagem do Salvador. Só o Evangelho. Só o Evangelho. O Evangelho. A Bíblia nos mostra Zaqueu. E Zaqueu foi tão transformado que ele chegou a dizer: Jesus, metade do que eu tenho eu vou doar aos pobres. E aqueles a quem eu roubei minha vida inteira eu vou restituir 4 vezes mais, conforme manda a lei de Moisés. Zaqueu. Só o Evangelho pode fazer isso. Um publicano, um ladrão como Zaqueu, ser transformado dessa forma.
Só o Evangelho. Só o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, que segundo Atos capítulo 9 nos informa, ele era um homem selvagem. O texto diz que Paulo respirava ameaças e mortes contra os cristãos. E em Atos capítulo 9, Paulo é convertido, e tão convertido a tal ponto de que ele foi tão rendido, que em Atos capítulo 9, versículo 6, ele diz: Jesus, o que queres que eu faça? Foi vencido. Um homem orgulhoso, cheio de si. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Não há criatura imunda, irmãos, poluída, que Deus não possa transformar. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa purificar. Isso só através do Evangelho. Por isso que o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Os moralistas de plantão, os filósofos requintados, os agentes da ONU, eles estão desesperados tentando dar uma solução na perversão mundial. Não vai conseguir nunca. Porque existe algo no ser humano, algo corrompedor, destrutivo, degenerador, chamado pecado. E a ONU não sara pecado de ninguém. As falsas religiões, com seus ritos inúteis e vazios, sem graça, sem poder algum, não vai fazer. Só o Evangelho pode. A solução para o homem é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Mas outra verdade que Paulo fala é da fé no Evangelho. E por isso ele diz: todo aquele que crê. No verso 14, e depois ele diz: a justiça de Deus no Evangelho é revelada pela fé. Pela fé. Evangelho é fé, pela fé. É pela fé para que seja por graça, para que nenhuma criatura se vanglorie diante de Deus. É por fé. É por fé. Só se é salvo pela fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela fé. Mais tarde, nessa carta aqui, no capítulo 3, alguém certamente diria: Paulo, mas se é pela fé, por que é assim? E ele dirá: para que seja segundo a graça, para que toda a jactância seja excluída, para que todo orgulho, em outras palavras, ninguém poderá dizer diante de Deus: o Senhor me deve. Porque é pela fé, é por graça, é por graça, é por graça, é por graça. E outra verdade, para nós encerrarmos, que Paulo fala do propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho. E por isso ele diz no versículo 16: poder de Deus para a salvação. Para a salvação. E salvação tem muitos significados na Bíblia, mas aqui significa meramente uma coisa: vida eterna, perdão dos pecados, arrependimento, reconciliação do homem pecador com Deus. Por isso ele diz: poder de Deus para a salvação. E é isso que Jesus diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna. O apóstolo João nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 25, essa é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Vida eterna. O propósito do Evangelho é salvação, vida eterna, salvação da alma. Jesus nos diz em João 10:10 que ele veio nos dar vida e vida em abundância. E vida em abundância na vida de Jesus e na vida dos apóstolos em nenhum lugar significa ausência de sofrimento.
Vida em abundância em nenhum lugar significa a riqueza. Sempre é salvação, gozo na alma. O reino de Deus não é comida nem bebida, Paulo diz, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Salvação. O propósito do Evangelho é trazer salvação. Salvação. Isso me faz refletir muito sobre esses falsos profetas da prosperidade. Porque o Evangelho de Deus não é poder de Deus para dar riquezas aos homens. É poder de Deus para a salvação. Imagina o Paulo querendo ir para a Espanha pregar o Evangelho da prosperidade. Os espanhóis eram tão bárbaros que nas guerras, para que eles tivessem força e vigor para lutar, dizem que eles eram como cães que bebiam até a própria urina para criar ânimo. De tão loucos que eram. Imagina Edir Macedo e companhia lá na Espanha desses dias pregando o Evangelho da prosperidade. Vai carregar a Arca de Salomão lá para você ver. Vai pregar esse Evangelho da prosperidade em Moçambique, em Nova Guiné. Vai pregar lá na Paraíba, lá no Cariri paraibano. Lá não entra esse falso evangelho. O evangelho é trazer salvação ao homem, não salvar corpos. Salvar corpos qualquer um de nós salva. O evangelho é para salvação, salvação. O evangelho também não é poder de Deus para promoção e satisfação pessoal. Tem pessoas que acham que Deus é obrigado a atender seus caprichos. Tem crentes que eles acham que Deus é obrigado a atender seus costumes humanistas. São esses aí que ficam dizendo da vida: eu não aceito, eu determino. Está na mesma laia desses cafetões da prosperidade. O evangelho não é isso. O evangelho veio salvar. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O evangelho é poder de Deus para a salvação. A própria palavra por si, irmãos, evangelho quer dizer boas notícias. Boas notícias. Porque nunca foi dado aos homens algo tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Então que essa palavra possa falar ao nosso coração, de que o evangelho de Jesus é nossa incumbência, é a nossa glória, a nossa alegria, nossa satisfação, nossa bandeira, nossa honra, nosso triunfo, nosso prêmio. E que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Só o evangelho pode salvar. Só o evangelho pode salvar nossos filhos, nossos pais, nossas mães. Só o evangelho. Amém? Vamos ficar de pé? Quero orar. Nosso Pai Celestial, que a sua palavra tenha falado conosco, ó Deus. Nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que essa palavra não volte vazia, que nossa consciência seja aberta, seja, Senhor, edificada nessa palavra, que o teu evangelho seja a nossa mensagem, que o teu evangelho seja a nossa direção, Senhor. Poder de Deus para a salvação. Que o teu evangelho seja a nossa honra, seja o nosso dever. Que em nossa consciência, Deus, que em nossa vida nós possamos ser considerados como devedores do evangelho aos pagãos. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor possa operar pelo teu evangelho através de nossas vidas a salvação eterna. Para a glória do teu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor escolheu para sempre. Te agradecemos, ó Pai. Amém.